E já que no último episódio a gente estava falando sobre esportes olímpicos, eu resolvi lançar esse tema polêmico. E a Érica está aqui me perguntando por que esse tema é polêmico. Vem com a gente descobrir por que o tema é polêmico e o tema do episódio de hoje será: esporte é saúde? Vem com a gente para mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. E aí, Érica, qual que é a sua opinião sobre esse tema? Esporte é saúde? Essa é uma frase que a gente ouvia muito um tempo atrás, né? E talvez até hoje as pessoas ainda digam isso. Poxa, esporte é saúde. Como se o esporte contribuísse para você ter uma saúde melhor. O que você pensa sobre isso, Érica? Eu concordo que o esporte ajuda a ter uma boa saúde, mas o esporte não é tudo para se ter uma boa saúde. Além de praticar algum esporte, não necessariamente esporte como algum esporte ali que a gente mencionou no episódio passado, algum esporte que tem Olimpíada, essas coisas. Musculação, um crossfit, qualquer tipo de esporte, uma caminhada, eu acredito que ajude para a pessoa ter uma boa saúde. Mas como eu disse, não acho que é tudo, que é o ponto principal. Precisa também ter uma boa alimentação, uma boa rotina de descanso. Eu acho que é um conjunto de coisas. Entendi. Muito obrigado, Érica, pela sua opinião. E talvez você, assim como a Érica, esteja se perguntando, mas isso é tão óbvio, por que esse assunto seria polêmico? Eu disse que esse assunto seria polêmico porque eu me lembro de um professor de educação física, quando eu estava na escola, não muito tempo atrás, quando eu estava no ensino fundamental. Meu Deus! Na 7ª, 8ª série, mais ou menos, não muito tempo atrás, né? E ele dizia claramente que esporte não é saúde, pelo contrário. O esporte geralmente faz mal para a saúde. Por quê? Porque, segundo a definição dele, pelo menos, o esporte pressupõe uma competição. Então, os esportes olímpicos que, por exemplo, citamos no episódio passado, mas não apenas eles, geralmente a prática de um esporte pressupõe você treinar e praticar uma atividade, um esporte e levar até o limite para vencer uma competição. E esse professor dizia que isso não é saudável. O que você acha? Eu concordo. Concordo que realmente isso não é saudável, você forçar demais desse jeito. Mas é que na minha cabeça esporte não vem esse tipo de prática. Por isso que para mim o esporte está relacionado a ter uma boa saúde. É aí que entra o novo termo, que esse professor não é novo, né? Mas enfim, é um termo mais apropriado para dizer o que é saúde ou o que contribui para a saúde, que é atividade física regular. Então, uma atividade física regular é algo diferente de esporte. Quando esse professor, há pouco tempo atrás, né, quando eu estava na escola, disse isso, para mim, caiu a ficha. Então, eu entendi o que ele disse e isso abriu a minha mente, porque, de fato, esporte, por exemplo, academia ou musculação não é um esporte, mas faz bem à saúde porque é uma atividade física. Agora, se você vai competir em levantamento de peso, aí sim é um esporte. Levantamento de peso ou aquele fisiculturismo, quando passa a ter uma competição, é que a gente acaba chamando de esporte e aí isso passa a deixar de ser saudável, né? Porque a atividade física você pratica com equilíbrio e dentro dos seus limites. Mas geralmente um esporte envolve essa competição que leva as pessoas a testar os próprios limites. E você pode ver que o exemplo que esse professor meu dava sobre como o esporte não
traz saúde, claro, as pessoas como você, Érica, colocam o esporte no mesmo pacote de atividade física, mas eu achei muito interessante essa separação que esse professor fez, porque ela faz todo sentido. Você vê atletas, geralmente um atleta nem sempre ele tem boa saúde, pelo contrário, quantos atletas têm sérias lesões? Atletas de futebol, lesão no joelho. Atletas de tênis, lesão na bacia. E por aí a lista continua, né? Eu entendi o que você quis dizer, a diferença entre esporte e atividade física e, com toda a sua explicação, faz sentido. Mas eu fiquei com uma dúvida, Hugo. Antes você disse que caiu a sua ficha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu entendi que fez sentido o que esse professor falou para mim. E aí caiu a ficha, deu aquele clique na mente onde você começa a entender a virada de chave. Todas essas são expressões que significam a mesma coisa. E o cair a ficha é muito engraçado, porque você pode explicar para eles também da onde vem a expressão cair a ficha. E ao explicar isso, você vai revelar a sua idade. Eu não sei de onde vem essa expressão, pode explicar. Você sabe sim, não adianta disfarçar não. Explica da onde vem cair a ficha. Cair a ficha é uma expressão que vem de quando muito antigamente existiam orelhões na rua. Orelhões não é uma orelha grande, tá, gente? Orelhões são aqueles telefones públicos que tinha na rua. E daí você tendo a moedinha ou a ficha, você poderia usar esse telefone para ligar para as pessoas. Então você tinha a moedinha, a ficha, e você colocava em um determinado lugar ali nesse telefone, e a hora que caía a ficha, você conseguia fazer a ligação. É daí que vem essa expressão, cair a ficha. Eu vou até mais além, ela vem do fato de que às vezes essa ficha, que é como se fosse uma pequena moeda, e você colocava a ficha e tinha um determinado tempo para falar. E aí, se você quisesse continuar falando, você tinha que inserir outra ficha e assim por diante. Mas às vezes ficava emperrado. Emperrado significa que ficava travado ali a ficha no orelhão, no telefone público, carinhosamente apelidado de orelhão. E aí você tinha que dar umas batidas no telefone e aí sim a ficha caía. Então às vezes a ficha estava lá dentro, mas não tinha caído, ou seja, não tinha sido reconhecida pelo telefone e assim te creditado o tempo que você merecia. Então dava umas batidas, agora sim, a ficha caiu, creditou o seu tempo para falar. Eu acho que daí surgiu essa expressão, que às vezes você já ouviu alguma coisa, mas simplesmente ainda não entendeu. Então depois alguém explica de um jeito diferente, ou fala algo que é como se fosse essa batidinha que você dava no telefone, e aí, sim, agora a ficha caiu. Agora você entendeu o que a pessoa queria dizer. Eu espero que tenha caído a ficha para vocês também sobre essa diferença entre esporte e atividade física. E eu disse que isso era polêmico porque simplesmente isso reflete essa explicação desse professor meu de alguns anos atrás, mas não entenda isso como uma definição unânime sobre diferença entre esporte e atividade física. Mas para mim fez todo sentido e eu concordei com esse professor de que quando envolve competição, a prática da atividade física deixa de ser saudável e passa a fazer mais mal do que bem. Seja lá como você quiser chamar isso, né? Mas eu acho que faz sentido que os esportes tenham esse quê de competitividade, né? Mesmo não necessariamente nas Olimpíadas, né? Quando alguém pratica futebol como um esporte, pertencendo a um time, existe ali uma disputa que faz a pessoa querer ser cada vez melhor. E a atividade física não. A atividade física é uma coisa que você faz sozinho, faz sua caminhada, ou mesmo que você faça em grupo, você faz, mas não disputando nada, apenas para se manter ativo. Aí sim, eu acho que isso é saudável. E aí, vocês concordam com isso? Com essa diferença de esporte e atividade física? Já sabiam dessa diferença? Ou assim como eu, vocês aprenderam e entenderam neste episódio qual é a diferença entre esporte e atividade física? Esse foi mais um episódio de Don't Panic. Keep Speaking Portuguese.